Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que todos ainda estão reunidos ali em frente ao hospital, só que nesse exato momento a Barra percebe que a Nuran não está ali com eles e começa a questionar onde que está a Nuran. A Sultan logo parece pela voz dela ali querer se irritar com a Barra e diz a ela que a Nuran estava com ela e a Barra responde ela que sim, só que agora ela já não está mais. Só que o negócio é que a Nuran vem ali parecendo uma maloqueira, o jeito que ela vem andando, se aproxima de todo mundo e diz que ela se cuidou muito bem e ao invés dele ir lá buscar, procurar por ela, eles ficam ali brigando e a Barra questiona aonde é que ela estava. Ela apenas não responde onde estava diretamente, mas diz que tem uma boa e uma má notícia. A Sultan logo fica ali desesperada e pergunta se aconteceu alguma coisa de ruim com a mãe dela. A Nuran, por sua vez, então diz que a primeira notícia foi que ela despertou e o Ardan logo questiona ela, perguntando ela tudo bem e como assim, será que poderia haver uma melhor notícia do que essa? Ela diz que sim, que a mamãe dela despertou, só que agora ela está louca. Ou seja, nesse capítulo aí, a Efsun, logo a primeira visita que ela teve foi da Nuran e lá, conversando com a Nuran, ela combinou com a Nuran para que elas duas ali disfarçassem e deixassem todo mundo entender que ela, a Efsun, está louca, só que na realidade vocês vão perceber aí que foi tudo um combinado e eles vão acreditar piamente em tudo isso. Então logo depois que a Nuran falou que a mamãe dela despertou, mas que agora está louca, o Arda logo questiona ela como assim, o que é que ele está dizendo quando diz que a mãe dela está ficando louca. A Nuran diz que a mãe dela de fato está louca e que ela já não recorda mais nada. A Sultan fica questionando ela, como assim que ela não recorda de mais nada e como que isso é possível. Logo depois a Sultan então toma a decisão de fazer carreira até o lugar onde a Efsun está e todo mundo vai atrás dela. Já com a FG, nesse exato momento, ela vem falando com a Barra no telefone e ela pede a Barra que, por favor, que mantenha ela informada. Só que a Cecil ali, curiosa, virada na gota serena ali, ela escuta, se aproxima dela e já vai questionando a FG o que foi que aconteceu. A FG já vai logo dizendo a ela que ela pare, que ela não fique perguntando nada. Mas a Cecil não quer nem saber, diz a ela que ela pare ela e que não fique lhe assustando ainda mais e diga logo o que foi que aconteceu. Então a FG diz que ela acabou de falar com a Barra e que a Efsun está no hospital. Cecil fica até sem entender o que foi que aconteceu, mas a FG continua dizendo que deram uma putucada lá na Efsun e a Cecil fica perguntando a ela como assim, o que foi que você disse? Ela apenas responde a Cecil que a Barra vai ligar para ela se acontecer alguma coisa e ela não se preocupe que ela vai deixar ela informada, ao mesmo tempo que o Vulcan aparece ali e chama a Cecil. Elas duas ficam um pouco meio desconfiadas ali e o Vulcan, que não é nem curioso, ele vai lá e pergunta se aconteceu alguma coisa de ruim. Elas duas então decidem uma ir para casa e a outra ir até ele e ao chegar próximo dele, ela não vai nem querendo saber, já vai dizendo logo a ele que a Efsun levou uma putucada e ele fica ali meio desconfiado e pergunta a ela o que é que ela está dizendo e ela repete para ele que parece que a Efsun levou uma putucada e que a Barra que disse tudo isso aí e que vai entrar em contato logo depois com a FG, foi ela que disse para ela e que nesse exato momento a Efsun está em um hospital privado. O Vulcan olha lá para o lado da FG, que tá um pouco também desconfiado, ele fica até sem saber o que fazer. A Cecil fica desejando mal a Efsun, dizendo que agora sim ela vai pagar por todo o mal que ela fez. Ele então quer se revoltar contra ela e fica dizendo que ela nunca mais volte a falar mal da Efsun, porque tudo que ela quer é apenas isso. E depois simplesmente sai nos pinotes ali para ir atrás da Efsun. Por sua vez, a Cecil ela fica ali chamando por ele, pedindo para que ele se acalme e que eles dois têm muita coisa para fazer e por lá para onde ele vai. Já lá no hospital, nesse momento, o médico conversando com todos eles, o médico fala que eles estão em uma situação ali desesperadora e o Ardan questiona ele dizendo que sua filha falou que a esposa dele, a Efsun, ela não se recorda de nada, você vê ela que até a pirrar quer ficar rindo. E o médico não fez exame nenhum e simplesmente vai dizendo que sim, que por desgraça a nossa paciente ela perdeu toda a memória. A Barra fica até um pouco sem entender e pergunta a ele como que isso pôde acontecer. Ele responde a Barra que esse é o primeiro caso que acontece com ele, porque isso nunca de fato aconteceu e como médico daquele hospital ali, ele acredita que não há mais nada o que fazer por ela.
Só que vocês percebem ali que a pirraia o tempo todinho ali, ela fica querendo sorrir porque ela sabe de fato de toda a verdade. A Sontan logo questiona o médico, perguntando a ele como que eles não podem fazer nada e se não conseguiram de forma nenhuma encontrar uma solução, pelo menos que seja momentânea. Ele apenas responde que todos eles ali, como são familiar dela, apenas conversem com ela porque talvez isso chegue a funcionar. A Barra, ela fica ali como se não quisesse acreditar nessa situação, mas mais pra frente a gente vai entender melhor. E o Ardan, por sua vez, ele diz que então ele vai lá agora falar com ela, porque com certeza ela vai conhecer ele. A Efson tá feito uma pombalesa ali, mexendo naqueles pés dela, ao mesmo tempo que o Ardan entra, ela olha pra ele e ele chama ela, olá meu amor, e ela já tira onda de doida ali e pergunta, e ele agora, quem ele é? Ele fica até um pouco gaguejando, não sabe nem o que dizer a ela, e ele diz que sou eu, Ardan, o seu esposo. Então a Efson, por sua vez, ela começa a chamar por Alá e questiona ele, perguntando como assim você disse que a gente tá casados? Ele fica até sem saber o que fazer e ela continua chamando por Alá ali e dizendo que como isso pode acontecer, ele acha mesmo que ela poderia ter se apaixonado por um homem igual a ele. Ele continua até sem saber o que falar para ela e ela continua dizendo que, sendo assim, ela até agradece por ter perdido a memória dela, porque a partir de agora ela vai poder tomar novas decisões, melhores decisões. O Ardan continua ali, feito um papangu ali, sem saber nem o que falar, e ela, a Efson, continua enganando ele ali, fazendo de conta que perdeu a memória, mas vocês sabem que ela não perdeu, mas ela continua dizendo que esse sujeito veio apenas ali para se aproveitar de uma mulher inocente. O Vulcão, por sua vez, nesse exato momento, ele chega e já vai bater mesmo de frente ali com a Sontan, que parece não ter gostado da presença dele. Ele vai aos poucos se aproximando, a Sontan também se aproximando dele, aproveita para chamar até o Salim para se aproximar dele e provavelmente colocar um terrorzão nele. Só que a Vulcão, com a suposta inocência dele ali, olha para eles dois e pergunta se a Efson ela se encontra bem. Só que a Sontan, revoltada, frisa aquela boca de bacia dela, dizendo que ele não tem nada a ver com a Efson, que isso tudo ali é sobre a Efson, chama ele de maldito e pergunta o que é que ele tem a ver com tudo isso. Ele fica sem saber o que responder e o Salim diz a ele que de fato a Sontan está certa, ele não tem nada a ver que está ali, que inclusive o marido dele, o Ardan, está ali, e se souber que ele está ali, vai dar uma lapada nele e é melhor ele ir embora. O Vulcão pede a ele que, por favor, que eles não fiquem falando isso, porque as intenções dele que ele está ali são boas. A Sontan logo questiona ele novamente, perguntando quais intenções boas que ele pode ter e chama ele de chantagista e mentiroso. Ele fica calado e ela continua questionando ele o que ele quer com a mulher ali que está lutando contra a morte. Ele fica calado e ela continua questionando se ele veio ali porque quer o dinheiro dela, e ele agora se revolta e pergunta ela do que é que ela está falando. Ele continua questionando ela, perguntando por que ela está dizendo isso, porque não é nada nem parecido do que ela está dizendo. A Sontan, por sua vez, então olha para o Salim e diz que ele resolve essa situação, que leva ele embora dali, vai embora e deixa ele sozinho agora com o Salim. O Mermete, por sua vez, ele já vinha até se aproximando ali para saber o que é que estava acontecendo, só que a Sontan dá um toquezinho nele ali, eles voltam e o Salim continua revoltado com ele, dizendo a ele que ele vai embora dali agora mesmo, porque se ele não fizer isso, ele mesmo fará ele ir embora dali, que ele vai embora agora mesmo. Por sua vez, ele fica até sem saber o que fazer e simplesmente vai embora e o Salim sai escoltando ele. Já com o Ardan, ele continua na peleja ali, tentando fazer a Efson ali se recordar dele, mas como você já sabe que ela tá inventando tudo isso aí, mas ele continua lá tentando de todas as formas, tenta tocar nela, ela também não gosta disso, fica dizendo que ele tá se aproveitando de uma mulher que está ali com seu corpo degenerado e não sei o que mais lá, e fica dizendo um monte de coisa com o Ardan e ele já começa ali a ficar indignado. Depois ela manda ele ir embora dali agora mesmo, porque ela já disse que não conhece ele para exatamente nada. Ele fica calado, olhando para ela, e ela continua dizendo um monte de coisa, dando os pedidos dela ali, mandando ele ir embora dali agora mesmo. O Ardan, então, por sua vez, ele até aceita fazer exatamente isso, vai embora. Quando ela fica sozinha, ela começa a sorrir, comemorando, dizendo que esse marido dela é muito tonto.